Fala pessoal, vamos começar aí mais uma aula aí de direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Uma aula também bem rápida para o final de semana de vocês, né? Não seria tão difícil. Eu só esqueci de cortar lá na aula de constitucional aquilo que foi estudado na aula 2 de direito constitucional, então vou cortar aqui. Aplicabilidade, né, das normas constitucionais foi mais aí um degrau aí construído na sua aprovação. E hoje nós não vamos estar administrativo ainda, né? A gente até chegou a ver ali no final da aula passada um pouco sobre fatos administrativos e atos administrativos. Só que eu acredito que a gente tem uns assuntos um pouco mais fáceis antes de resolver de forma mais rápida, né? Então eu acredito que seja interessante estudar antes poderes da administração pública. A gente vai estudar também regime jurídico, administrativo e responsabilidade civil do Estado, né? Porque eu acho interessante que as pessoas elas já resolvam, né, aprender aquilo que é mais fácil. Então, olha só, a aula de hoje a gente vai matar tudo isso aqui do edital, do MPAP, que são aí 4 linhas do edital. Do edital, isso aí é muita coisa, viu? Tem assunto aqui que a gente vai ver, que às vezes é uma linhazinha aqui, às vezes são duas palavras, né? Mas são vários artigos. Esse aqui, direitos políticos, também são vários artigos. Direitos de nacionalidade são vários artigos. Direitos sociais é um artigo, mas um pouco mais tranquilo também. Mas isso aqui, direitos e deveres individuais e coletivos, é muito assunto, né? Poder judiciário é um assunto denso também. Funções essenciais da justiça também é um assunto aí que a gente vai dominar um pouco mais de análise. Assim como o direito administrativo também, a gente tem uns assuntos aí que são bem puxados, né? Vão exigir muito exercício, muito entendimento, né? Muita atenção da pessoa, né? Como atos, a própria lei. Quando fala em lei, então, né? São leis grandes também. Mas assim, nada de outro mundo, né? Que a gente não consiga estudar até o dia da prova com calma, né? Mas aquilo que for fácil a gente já vai vendo com antecedência para não haver dúvidas. Muito bem, então essa vai ser a aula de hoje. Responsabilidade civil do Estado, né? Então tá aí meu contato, Felipe Malchet 16 do Instagram. A gente vai começar falando aí o que é responsabilidade civil, o que a prova pede nessa questão. Ela fala de evolução histórica, né? Ela pede ali, seu edital pede aqui, ó, evolução histórica. O que é isso? O que se trata da responsabilidade civil do Estado? Então, antigamente, né, não havia responsabilidade, havia o que? Irresponsabilidade estatal. A gente chamava isso na antiguidade de absolutismo. Prevalecia a ideia de que o rei não erra, né? The king can do no wrong. Meu inglês é péssimo. O Estado não respondia por danos causados. Então, se o rei ali quisesse tomar seu terreno, se ele quisesse tomar sua esposa, se ele quisesse te matar, qualquer coisa de que o rei achasse fosse a vontade dele, mesmo que prejudicasse as pessoas, ele faria. Ele publicava uma lei, ele, sei lá, criava, né, botava a pessoa para morrer na guerra. Então aconteciam muitas irresponsabilidades estatais e a pessoa humana era a última preocupação do rei. Então nós tínhamos uma irresponsabilidade, era um absolutismo, né, que era o poder absoluto ali do rei. Ele tinha o poder legislativo de criar as leis, judiciário, né, de julgar as pessoas, mesmo que prejudicasse elas, e também ele tinha ali a forma de executar as coisas da forma que ele quisesse, né, era o poder executivo. E com o tempo, né, foi surgindo a responsabilidade subjetiva e objetiva do Estado, né? Primeiramente veio a responsabilidade subjetiva, né? Com o fortalecimento do Estado liberal lá no século XIX, passou-se a admitir a responsabilidade do Estado, mas condicionada à comprovação da culpa. Mas era alguma coisa, né? Nós tínhamos que comprovar que a pessoa ali, que o administrador público, o rei, o monarca, quem fosse, ele seria responsabilizado, mas desde que ele tivesse culpa naquilo. Se ele não soubesse ou não tivesse conhecimento, ele não seria culpado. Só que no século XX em diante, né, graças a Deus estamos nesse século, agora já tem uma responsabilidade um pouco maior, que é a responsabilidade objetiva. E qual você acha que é a responsabilidade que nós temos hoje no Brasil? Aí responsabilidade estatal, responsabilidade subjetiva ou a responsabilidade objetiva que já é maior, né? Então nós temos hoje em vigor a responsabilidade objetiva, que é do século XX em diante. Hoje a ideia central é quem causa dano a outro deve reparar, né? Isso aqui é fundamento do Código Civil brasileiro. Então, se o Estado, até se o Estado causar um dano, né, em você ou na sua família, ele pode, né, te indenizar. A gente vê muito acontecendo isso aí no Brasil. Se algum erro médico acontece, ou um acidente, o Estado é ocupado,
Você recebe uma indenização por aquilo, independentemente de culpa. Então isso aqui é responsabilidade objetiva mesmo. Ela é um pouco mais grande, né? Ela tem um pouquinho mais de incisividade de alcance. Mas você tem que comprovar o quê? A culpa? Não, você tem que comprovar o nexo causal. O que é o nexo causal? O nexo causal é a relação entre a conduta, né? Aquilo que você sofreu é ligação, a ligação entre a conduta e o dano. Se você comprovar que foi um agente estatal que causou o dano para você, aí você já tem um ponto de ligação. E outra questão é o dano efetivamente sofrido. E isso aqui nós chamamos de nexo causal. Tem a pessoa, o agente estatal e o dano. Ah, mas ele teve culpa, não teve intenção. Infelizmente, não tem interesse, né? Não importa isso. E por que você deve saber desse assunto aqui? Porque quando você é servidor público, você está na frente ali de um órgão, se você maltrata as pessoas, se você causa um dano a elas, você pode, né, causar um dano aí que, que tem o caráter de ser indenizável, né? A pessoa pode pedir uma indenização aí, dependendo do que você vai causar nas pessoas. Então, outras palavras, para que alguém seja responsabilidade civilmente, não basta haver um ato ilícito, né? E um dano. É preciso provar que o dano decorreu da conduta do agente. Então, é uma responsabilidade mais objetiva hoje nós temos, né? Aí temos vários exemplos que a gente pode citar. O mais clássico é o motorista, avança o sinal, né? O motorista, é claro, né? Do governo, um agente, um terceirizado, que seja quem for. Avança o sinal e atinge outro carro. O ato ilícito, né? Que é avançar o sinal, tem relação direta com o dano, a batida. Então ele teve uma intenção de furar o sinal vermelho, bater o seu carro, e isso aí causou um dano que vai trazer a responsabilidade civil do Estado, né? Uma questão indenizável. A pessoa que sofreu o dano vai poder ter esse nexo causal aí comprovado, né? Foi um agente que causou dano no meu veículo e ele bateu, ele tá ali o dano, foi causado. Então eu tenho nexo causal. Agora olha só, se o carro da vítima já estava batido antes, não tem nexo causal. É porque não teve o dano, né? Teve a conduta sim, mas não teve o dano, tá? Então isso aqui é bem interessante de entender. Muito fácil de entender isso. Então, esse assunto aqui é muito fácil. Tanto é que ele cai mais em prova do que a gente já estudou até aqui, né? E às vezes a gente perde questões por um assunto que a gente resolve em 10 minutos. A gente entende em 10 minutos, né? Por isso eu acho interessante a gente trazer primeiros assuntos mais fáceis de dominar, né? E olha só, a função do nexo causal. Sem ele não há dever de indenizar, né? Com ele surge a obrigação de reparar o dano, como a gente já viu. Agora nós temos algumas teorias sobre nexo causal. Aí já ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque vamos ter umas palavras aqui, até em latim, né? Mas isso aqui não é difícil a gente entender, tá? Isso aqui a gente vai ver também por mapa mental para ficar um pouco mais fixado depois dessa aula. Quais são as teorias do nexo causal? O direito utiliza teorias para definir quando existe essa relação. As principais são a teoria da equivalência das condições, que é a conditio sine qua non em latim, né? Qualquer fato que tenha atribuído para o resultado é considerado causa. O problema é muito amplo, né? Poderia responsabilizar até um fabricante de carro indiretamente. Essa não é a teoria do Brasil, né? A mais utilizada aqui é a teoria da causalidade adequada. Apenas é considerada causa aquela conduta que normalmente é apta a produzir o dano. Então vamos ver aqui uns exemplos. Dirigir embriagado e causar acidente. Então isso é uma conduta adequada ao dano, né? Um raio atinge o carro em movimento, já não é uma conduta adequada do motorista. Então, foi um caso natural, né? Como a gente viu ali, é um fato natural. Um raio, né? Uma pedra, sei lá, caiu de uma montanha e caiu em cima do carro. Então já não é culpa do Estado, né? A não ser que, né? O Estado tinha que agir ali para tirar aquela pedra e não agiu. Então agir seria uma omissão. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Tem também a teoria do dano indireto e imediato, né? Às vezes a prova vem e fala, joga essas teorias que você precisa saber, né? É que a teoria mais usada no Brasil é essa aqui. Teoria da causalidade adequada, né? Então geralmente vem assim na prova, né? Teoria do dano direto e imediato, ele fala do que só há responsabilidade pelos efeitos diretos e imediatos da conduta, ainda que não sejam previsíveis. É o que predomina no Código Civil brasileiro, né? Então, apesar disso, né, para o direito administrativo, a teoria da causalidade adequada é mais correta, né? Que é a conduta, né, no caso ali, que vai realmente produzir o dano, né? Teoria da causa, né? Ou seja, teve uma causa ali para esse dano surgir. Agora nós temos aqui também a quebra do nexo causal. Quando
quando ocorre, né, a quebra desse nexo, né, de causalidade do dano e a conduta da gente. Mesmo havendo ato e dano, às vezes o nexo é rompido, às vezes, tá? Mesmo tendo ali a, a conduta do agente e o dano. Vamos ver quando é afastada essa responsabilidade, tá? Isso aqui que nós vamos tratar agora. Isso ocorre quando existe uma causa excludente. O que é essa causa excludente? Ela exclui, né? O que ela vai excluir? Caso fortuito ou força maior. Uma chuva torrencial, né? Que arrasta um carro, por exemplo. Então é uma causa aí natural. Deu um dano no seu carro, mas quebra ali o nexo causal. Fato exclusivo da vítima é outra coisa que exclui o nexo causal. A vítima age de modo sozinha que provoca o dano. Então eu estou no sinal, sou um agente público, estou no sinal e você que furou o sinal vermelho e bateu no carro do governo. Então foi sua culpa. Teve um dano? Teve. Teve uma conduta minha? Teve, mas infelizmente o nexo causal foi quebrado porque, né, você provocou sozinho um acidente. Então isso aqui é uma quebra do nexo causal e consequentemente quebra do direito de indenizar, né, de receber indenização. Fato exclusivo de terceiro. Um terceiro estranho ao acaso é quem provoca o dano. Então às vezes está eu e você no sinal. Estamos parados, você está atrás de mim, eu estou atrás de você num carro oficial, e você está na minha frente no semáforo. E vem um carro atrás de mim, me bate e, consequentemente, faz com que o meu carro bata no seu carro. Então, foi um fato exclusivo de uma terceira pessoa, né? Isso que é o fato exclusivo de terceiro, né? Não foi eu nem você, foi um terceiro, um indivíduo que fez com que esse nexo causal fosse quebrado, né? Teve a conduta, teve o dano, teve, mas não foi uma culpa minha, né? É mais ou menos isso, é questão de culpa aqui, né? A questão da culpa aí tá quebrando o nexo causal por um fato exclusivo de terceiro. E a culpa concorrente é tanto quanto a vítima quanto a gente contribuíram para o dano. Então a reparação é proporcional. Então nós dois avançamos o sinal, né? E causamos aí um dano proporcional um ao outro. Isso aí exclui o nexo causal. Agora nós temos aqui responsabilidade por ato comissivo e responsabilidade por ato omissivo. Então o que é um ato comissivo, né? É o contrário de omissão. Quando você tem omissão, é quando você não age, e o ato comissivo é quando você age, né? Ocorre quando a ação direta do Estado. Isso é um ato comissivo, né? Nada mais é do que a própria ação, a própria conduta, né? Que vai lhe causar o dano. Exemplo, né? Viatura policial colide com veículo parado, erro médico no hospital público. Aplica-se responsabilidade o quê? Objetiva, sob a teoria do risco administrativo. Basta comprovar a conduta mais dano, mais o nexo causal. Então, olha só como o assunto sempre fala a mesma coisa. Não é um assunto difícil. São apenas palavras que nós temos que entender, né? Às vezes são umas palavrinhas um pouquinho mais difíceis, mas quando a gente estuda, né, a gente acaba repetindo elas várias vezes, se torna mais fácil para a gente assimilar, né? Já na responsabilidade por omissão, como eu falei anteriormente, né, é um pouco mais complexo. A omissão pode ser genérica ou específica. A genérica é quando uma falha estrutural. Exemplo, uma enchente de área de risco sem medidas preventivas. Ah, mas a enchente não é algo natural? É, mas o Estado não tomou medidas preventivas. Ele tinha que tomar medidas preventivas, por exemplo, limpar o canal, alguma coisa assim, e não fez. Então isso foi uma omissão genérica do Estado. E a jurisprudência exige o quê? Comprovar a culpa do Estado. Seria uma responsabilidade um pouco mais subjetiva, né? E é por isso que a gente viu aí que, assim, a teoria mais usada no Brasil é a responsabilidade objetiva, mas não é a única, né? Então pode ter outros tipos de responsabilização. Já a específica, quando havia o dever legal de agir e possibilidade de agir, né? Por exemplo, preso que morre por falta de vigilância, criança que sofre acidente de escola pública. Aqui pode haver aplicação da responsabilidade objetiva. É a pedra que cai em cima do seu carro, né? Mas o Estado ele tinha o dever de retirar dali ou então interditar a rua e não agiu. Ele tinha a possibilidade de agir, tinha, mas não agiu. Então aqui temos uma responsabilidade mais específica, tá? Não é genérica. O STF e o STJ diferenciam os casos para definir se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva. Então, como eu já disse para vocês na primeira aula de administrativo, às vezes eu tenho uma dificuldade aqui de entender o que é subjetivo e o que é objetivo, né? Mas no exercício aqui a gente vai tentar analisar melhor essas questões aqui na questão da responsabilidade civil. Aqui já cai um pouco mais. Como você viu na primeira aula,
Estado, governo, administração pública, tem ali conceitos subjetivos e objetivos, só que lá não é muito cobrado na prova. E eu não, assim, não entendo que seja algo assim que eu deva estudar, que eu deva memorizar, porque não é muito cobrado em prova. Já isso aqui já é um pouco mais cobrado em prova, né? Então você tem que entender realmente que a responsabilidade civil é o objetivo aqui, na maioria das vezes, né, aqui no Brasil. Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado, né? Como já vimos, conduta estatal, dano, nexo de causalidade, né? Isso aqui está no seu edital, tá? Item 7.4, ó. Requisitos para demonstração da responsabilidade do Estado. Casos excludentes, né? Também, vamos ver aqui. Olha só, se o ato for comissivo, né? Objetivo. Se for omissivo, genérico, é subjetivo, tá? Então lembrou, omissão, o nexo de causalidade vai ser subjetivo. Mas se for comissivo, é objetivo. Então, teve causa ali, a conduta, teve o dano, o nexo é a responsabilidade objetiva do Estado, que é a teoria mais aceita ali, né? Aqui no Brasil. Casos excludentes, né? A gente já viu aí algumas delas, mas vamos repetir. E atenuantes também. A causa excludente é o quê? Rompe o nexo causal. Exclui, né? Excludente, aquilo que exclui, né? Que afasta. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, como a gente viu, né? E fato de terceiro. Uma outra pessoa, né? Acabou causando esse dano. Então isso aí exclui a responsabilidade do Estado. Vai ser afastada nesse caso. Caso fortuito, força maior, foi um raio que caiu em cima dos nossos veículos. Sei lá, foi um terremoto que jogou meu carro no seu, né? Então isso aí é um caso fortuito ou de força maior. Então tenha bem atenção nisso aí. Caso fortuito e força maior é algo que foi realmente natural. Não temos controle sobre essas coisas. É mais ou menos isso. Culpa exclusiva da vítima, se foi a culpa foi sua, né? Como vítima. Fato de terceiro é quando uma outra pessoa, né, causa esse dano. Então não tem uma culpa do Estado, nem uma culpa da pessoa, mas é uma outra pessoa que causou esse dano. Temos também atenuantes, que vão reduzir um pouco a responsabilidade, mas não vão afastar, não vão excluir, que é culpa concorrente da vítima, né? Como a gente viu. Então, passageiro sem cinto no ônibus público, né? Também teve culpa de se teve um motorista freou e se bateu. Então, uma culpa concorrente, vai reduzir um pouco mais a responsabilidade. Outro item do edital é falar reparação do dano, né? Acho que tem mais aqui reparação do dano e direito de regresso. Mas como você vê, são itens assim muito tranquilo de ser estudado, muito tranquilo mesmo. O que é a reparação do dano? Vamos ter a integralidade da reparação. O Estado deve reparar totalmente o dano sofrido, né? Material, seja moral, estético, quando aplicável, né? Então, o cara ali se bateu com a testa ali no motorista, no banco do motorista ali, no banco do passageiro do ônibus, sofreu um dano estético aqui, arranhou aqui, rasgou aqui a testa dele. Então o Estado vai ter que reparar esse dano. Gastos materiais, né? Com remédio. Caso tenha algum dano moral, né? Também vai ter que arcar ali, e dano estético quando aplicável, tá? Forma de reparação. Geralmente, a reparação do dano estatal é indenização em dinheiro, né? Em espécie, ou seja, indenização pecuniária. Também pode haver recomposição material, se possível, né? Então, o motorista freou e o celular da pessoa caiu fora do ônibus. Ele pode dar um outro celular ali e tá tudo bem, né? Um exemplo, tá? A gente sempre tem que pensar assim por exemplos, para a gente entender um pouquinho mais fácil a matéria. Indenização deve observar princípios como razoabilidade e proporcionalidade, né? Se eu causei um dano de 1 milhão, tem que repor um dano de 1 milhão. Não posso repor um dano menor, nem um dano maior. Porque causaria um enriquecimento da pessoa, né? Sem causa. Se fosse maior, uma reparação maior. E se fosse uma reparação menor, já causaria, né, um prejuízo à vítima, tá? Então isso aí são conceitos de reparação ao dano. Direito de regresso. O que é o direito de regresso? Isso aqui já não é questão relacionada se você, servidor, causar um dano. Então, você, digamos, é o servidor do Ministério Público, passou no concurso. Você causou um dano na vítima. O Estado vai responder perante a vítima. Não é você que vai responder perante a vítima, é o Estado. É o Estado do Amapá, é o Ministério Público. Ele vai responder na justiça, ele vai indenizar. Só que acontece, depois de ajuizar essa ação, o Ministério Público, o Estado do Amapá, pode entrar com uma ação regressiva contra você, quando tem dolo ou culpa. Então você causou ali você furou o semáforo, bateu um veículo de uma pessoa particular. Aí a pessoa lá foi lá pedir indenização do órgão e o órgão pagou. Só que depois o órgão, peraí, a culpa foi sua, né? Não foi minha.
Então você vai receber uma ação de regresso, né? Direito de regresso de quem? Do Estado, tá? Vou até colocar aqui no comentário. Direito de regresso é do Estado, né? Da vítima, né? A vítima ela tem um direito de indenização e o Estado tem o direito de regresso, né? De recuperar essa perda que ele teve, cobrando do servidor que causou esse prejuízo. É um mecanismo de justiça e responsabilidade individual, evita que o agente público, né, ímprobo ou negligente, se esconda atrás do dinheiro público, né? Então, não é porque o Estado vai pagar tudo que eu causar de dano, que eu vou sair causando dano em tudo que é canto, né? Então eu vou ter uma conduta mais responsável. Isso aí é um mecanismo de justiça e responsabilidade individual. A jurisprudência diz que a ação regressiva é obrigatória. Então, se eu causei um dano, eu tenho que receber essa ação regressiva do Estado, né? Isso quando o quê? Lembrando, quando caracterizado o dolo ou a culpa grave do agente. Então, não é todo caso. Às vezes, vai ter o dolo é quando eu tive realmente a intenção de furar um sinal, né? De causar o dano. Tive uma discussão no trânsito, fui lá e agredi a vítima, quebrei o carro dela enquanto eu estava no exercício da função, então eu tive o dolo, tive a vontade de fazer isso. Culpa não, culpa é quando causei um dano, mas sem querer, né? Eu não tinha a intenção de fazer aquele dano. Mas é uma culpa grave, né? Quando tem a culpa, tem que indenizar, né? O Estado indeniza, depois o Estado entra com a ação de regresso. Então aí está o mapa mental. Temos aqui responsabilidade civil do Estado. Omissão, né? Primeiro aqui, omissão. Quando tem omissão, a responsabilidade é subjetiva, culpa do serviço, né? Se a omissão for específica, exemplo, presos, a responsabilidade será objetiva. Agora temos a teoria do risco administrativo. Os requisitos são dano, conduta e nexo de causalidade, como a gente viu. Temos as excludentes, caso fortuito e força maior. Culpa exclusiva da vítima e atos de terceiros vão tirar, né, esse dever de indenizar do Estado. Responsabilidade civil objetiva, ela independe de dolo ou culpa, né? Então, se eu causei dano, independente de dolo ou culpa, o Estado vai indenizar. Pessoas jurídicas de direito público e direito privado, né? Também, né, os Correios, a Caixa Econômica, empresas públicas, né? Todas as redes aí estão inclusos na responsabilidade civil do Estado. Eu sou uma empresa terceirizada, presto serviços ao governo, né? Também prestador de serviços públicos, né? Entram lá também. Então, olha só, condutas, aqui já comissivas, né? Ações. Elas são as condutas realmente que causaram o dano, né? E tem o nexo de causalidade, são as condutas. Quando comissivas, né, são as ações. Quando omissivas, é de na omissão mesmo, subjetiva, né? Responsabilidade subjetiva. Direito de regresso, quando o agente público agir com dolo ou culpa. Então, se eu agir com dolo, com vontade de causar o dano ou tive culpa, eu posso ser responsabilizado perante o governo, né? Conclusão: a responsabilidade civil do Estado evolui de modelo de responsabilidade absoluta para um sistema de responsabilidade objetiva, com nuances para a omissão estatal. A CF de 88 reforçou a proteção ao cidadão, ao mesmo tempo prevê o direito de regresso para resguardar o erário contra agentes que atuam com dolo ou culpa, né? Muito bem, então isso aí são acho que, os conceitos iniciais aí que a gente precisa para a responsabilidade civil do Estado. Então a gente vai só ver agora alguns exercícios. Primeiro da banca FCC, né? Tradicional aí do concurso do Ministério Público. FCC. Tirar as anuladas, desatualizadas. Botar o cargo em nível médio. Dificuldade muito fácil. Responsabilidade civil. Tá aqui. Aqui tem outros tópicos, mas estão tudo dentro, né? Tudo dentro aqui do assunto. Vamos ver como é que a FCC trata disso. Quantas questões? Eu acho que aqui já tem mais questões. Ela tem
20 questões. Então você vê que é um assunto um pouco mais cobrado, mas não é um assunto muito difícil. Temos aqui a questão número 1, Defensoria do Amazonas, né? Na questão da responsabilidade do Estado, identifica-se que, historicamente, a terceira fase de evolução consiste no Estado em responder com base no conceito de nexo de causalidade, que representa a relação de causa e efeito existente entre o fato ocorrido e as consequências resultantes. Essa fase é conhecida como de... Então, tente responder aí, né? Depois, dá um pause, depois de raciocinar e marcar a alternativa, você vê a resposta aqui, né? Então, aqui está falando qual é a evolução, né? A gente viu a irresponsabilidade do Estado, né? Foi a primeira. Tinha nexo de causalidade, né? Ele tá perguntando aqui, ó. Relação de causa e efeito, né? Com base no conceito de nexo de causalidade. Era a irresponsabilidade do Estado? Não, né? A gente viu que não tinha nada, nem se falava disso. Era responsabilidade causal? Era responsabilidade culposa, né? Será que era essa também? Dolosa, objetiva, né? Então a gente viu que era uma responsabilidade objetiva, né? Mais objetiva aí, que tinha conduta, o dano essa relação, né? Isso é o nexo de causalidade, não é isso? Aqui tá, vamos ver se aqui fala alguma coisa. Esse aqui envolveu os conceitos de evolução da responsabilidade civil, né? Não só a evolução, mas também a adoção da responsabilidade objetiva. Então foi uma questão bem tranquila, fácil mesmo, da FCC. Vamos ver esse aqui da Prefeitura de Teresina. Às vezes uma questão de prefeitura é um pouco mais elaborada, que eu acho que aqui é um pouquinho mais elaborada. Joga uma situação, um problema. Então vamos ter que ler a situação aqui. Atanásio Pantaleão é servidor do Estado, né? Opera em transporte coletivo, por meio de ônibus de determinado município. Em determinado dia, atropelou um ciclista que trafegava pela via pública, causou dele a morte. A família do ciclista pretende obter indenização pelos danos. Então, o Atanásio responderá na medida de sua culpa, por mediação de regresso a ser juizado pelo município, né? Caso seja responsabilizado pelo evento. Não, não responderá pelo evento, pois os servidores são imunes. São imunes? Será que eles são imunes mesmo? Acho que não, né? Já corto. Responderá objetiva diretamente pelo evento. Sendo excluída a responsabilidade do município, será que o município não vai ter responsabilidade, né? A gente viu que na verdade, é o município que tem responsabilidade direta, né? Depois do servidor. Responderá objetivamente pelo evento, mas deverá sofrer denunciação da DID. Aí já misturou uma coisa de, não sei nem de que direito, sei lá. Direito penal, civil, processual civil. Não responderá por danos materiais, mas apenas por danos morais, pois a perda de uma vida é materialmente irreparável. Acho que não, né? Então, olha só, parece que isso aqui é mais correto, né? Responderá na medida de sua culpa, por mediação de regresso a ser juizado pelo município. Isso aí. Isso caso o município seja responsabilizado, né? Então vai ser feita de análise se realmente o município ele teve culpa, né? O Estado, né? No caso, o município mesmo. E se teve essa conduta do agente, o dano, teve o dano, teve a conduta, teve nexo, aí isso vai ser analisado. Caso o município seja realmente obrigado a reparar, ele pode depois entrar com a ação contra o servidor, sem problemas. Isso, né? Verificando o dolo ou culpa do agente, né? Tem isso. Então é só uma forma de memorizar aqui que o Matheus Oliveira deu. Responsabilidade do Estado, objetiva. Responsabilidade do servidor, subjetiva. Muito legal esse tipo de comentários que eu gosto. Que nos ajudam a entender melhor ainda, né? Então falou o Estado, município, seja a União. A responsabilidade dele é objetiva, do servidor é subjetiva. Muito interessante isso aí. Vai ter que ser vista a minha culpa. Será que tive culpa mesmo? Dolo ou culpa? Então, essa aí é a teoria. Mais aceita nos tribunais brasileiros, né? Mais uma aqui da FCC, da TRF, terceira região. Aí quer saber o que? Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal. Também é motorista, sempre um exemplo de motorista.
durante o exercício funcional envolver-se um acidente que causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade do servidor, responderá de forma objetiva, solidária. Não é solidária, né? É apenas a administração que vai responder. Não responderá em hipótese alguma. Não, acho que não tem essa hipótese, né, de nosso estudo. Responderá de forma subjetiva, né? Sim, mas está errado essa parte, né? Apenas se incluído no polo passivo da ação. Responderá de forma objetiva e subsidiária em relação. Não, a responsabilidade dele, como a gente viu, é subjetiva, né? Responderá de forma subjetiva por mediação de regressiva. Perfeito aqui. Essa alternativa, né? Então, bem tranquilo aí na questão da FCC, tá? Essa letra C tá errada aqui porque aí fala que tem que ser incluído no polo passivo, né? Não tem nada a ver isso aqui. Nem foi estudado, né? Aqui já tem, tá falando umas coisas que a gente não estudou. Reparação decenal, trienal. Vamos dar uma olhada aqui. Uma viatura policial do estado em perseguição a um criminoso atropelou um pedestre que se encontra na calçada. Nesse caso, acerca do regime de responsabilidade, aplica-se a responsabilidade objetiva, subjetiva, subsidiária. Então a gente vai diminuindo aqui o que a gente já sabe, né? Então a viatura tá em perseguição, atropelou um pedestre. A gente já sabe que é responsabilidade objetiva. Então a gente exclui subjetiva, subsidiária e integral. O que está certo aqui? O objetivo é sujeito à pretensão de reparação, prescrição quinquenal ou a prescrição trienal. Aqui já exige um conceito de prescrição, né, relacionado ao processo, ou seja, o prazo que vai prescrever essa ação. Então, geralmente o prazo prescricional no direito administrativo é 5 anos, que é o quinquenal, né? Vamos ver, se posso estar errado, né? Mas geralmente o prazo que você tem para entrar com uma ação contra alguém é 5 anos. Vai lá, 5 anos realmente é a prescrição quinquenal, né? Não tem quinquênio, né, que o servidor recebe. Esse é o conceito de quinquênio, né? Quinquenal. O que é esse prazo prescricional? Depois desse acidente, né, o Estado vai ter um prazo de 5 anos para entrar com a ação contra o servidor. Se você causou um dano para alguém, passou 5 anos e um dia e o Estado não entrou contra a ação de regresso, né, por algum motivo, aí você já não tem mais por que ser receber essa ação, né? Mesmo que o Estado às vezes possa entrar com uma ação de regresso contra você depois de 5 anos, ele pode até entrar com a ação, mas você vai lá e coloca, não, prazo prescreveu, né? Ou seja, o prazo de entrada dessa ação já acabou. Então não tem mais que se falar, né, direito de regresso do Estado. Aí o Estado perde o direito de entrar com a ação contra você, né? Então tem essa questão aqui bem interessante aí para aula, né? Aí tá falando aqui de prazo também para STF, 3 anos, STJ 5 anos. Isso aqui eu acho que ia cair mais para nível superior, né? Então, nível médio não deve cair, mas tá aí. Se quiserem saber também, questão da fazenda pública, né? Bom, daqui eu acho que já não tem mais nada de novo. Acredito que aqui na FCC já não tem mais nada de novo, né? Só dar uma verificada aqui. Esse aqui é legal, essa 11, vamos ver ela. Legal, essa 11 aqui. A responsabilização do funcionário público na esfera administrativa impede a instalação de processo para aplicação de pena. Nem sei se isso aqui está relacionado, isso aqui já está relacionado a... Não, é outro assunto. Então, vai ser na Lei 8.112, né? Então, não é aplicável a nossa aula de hoje, infelizmente. Era uma questão bacaninha. Então, acho que é isso aí. FCC é isso. Vamos ver do CESP agora. Sebrasp, CESP. 66 questões, cai bastante também. Se um automóvel da administração pública coligir com um automóvel de particular, fica comprovada a culpa exclusiva desse particular. Está falando de culpa exclusiva, né? A responsabilidade pelo dano será. E aí, de quem é a culpa?
responsabilidade pelo dano. Então temos um carro da administração, jurídico de particular, mas a culpa é exclusiva, é somente desse particular, né? É isso? Culpa exclusiva dele? É, né? Então, é do particular apenas, não é isso? Em razão de sua responsabilidade subjetiva. Ou do particular apenas, uma vez que a responsabilidade da administração pública é afastada pela existência de excludência de responsabilidade. Eu acho que seria a letra E. Nesse caso aqui, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente já vê do particular, a gente já vai marcando. Então vai excluindo com calma, né? As alternativas. É aquilo que eu falei na aula de constitucional. Você vê um erro na questão, você já exclui. Você não precisa ficar estudando o resto da alternativa, né? Na prova você tem que fazer uma questão de forma mais rápida possível. Aqui não, aqui a gente está estudando, está debatendo. Mas na prova você viu o erro na alternativa, já exclui ela, já risca ela. Agora, se você vê um acerto na questão, não vá marcando já certo. Ah, é do particular. É, pronto, marquei. Não, analisa com calma as outras. Porque às vezes vem um erro aqui depois. Então, o que você vê de certo na alternativa, você não considera a alternativa toda certa. Agora, o que você vê de errado na alternativa, sim, você considera ela toda errada, né? Então, é um detalhe muito simples aí, que às vezes nos garante acertar, não perder ponto por besteira, né? Na verdade é isso, não perder ponto por besteira. Então, será que o particular, a gente viu isso na aula, que tem uma responsabilidade subjetiva? Não, a gente não viu nada sobre isso. A responsabilidade subjetiva é do servidor, não é? É do servidor público, não do particular. Agora, do particular apenas, até aqui tá certo, né? Uma vez que a responsabilidade da administração pública é afastada pelas existência excludentes. Sim, né? Teve aí a culpa exclusiva do particular, então tem que ser a letra E, né? Tem mais uma questão incerta. Tranquilo aí de responder, né? Muito tranquilo de responder isso aqui. Então, olha só, um dia que você estuda isso aqui, você praticamente consegue acertar todas as questões para sempre. Então, o estudo isso que é a graça do estudo, de estudar. Por isso que eu gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, eu gostar mesmo, eu não gosto de estudar. Mas a graça é que aquilo que eu estudo, eu aproveito para sempre, né? A partir de agora você não vai precisar estudar de novo, só vai relembrar, você vai fazer exercícios. Então, o que você está estudando agora, você está colocando mais um tijolinho aí na sua aprovação, na sua casa, né? Então, isso aqui é interessante. Não tem como você. É, a única coisa que não tira da gente, né, é o nosso conhecimento, né? Pode tirar tudo da sua vida, mas não vou tirar o conhecimento que você está ganhando agora. Olha só, no caso, a responsabilidade civil, aí dá aqui um exemplo, né? Essa questão aqui já é certa e errada do CESP. Foi na Câmara de Maceió, uma prova do Poder Legislativo Municipal, né? Então, já não é mais questão de acidente, né? Então, é legal essa questão aqui. Maria requereu a expedição de certidão determinada autarquia federal para defesa de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, cai o servidor comissionado da referida autarquia responsável pela... Nossa, aqui eu tô meio cansado, eu acho, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui, dar uma analisada. Formulou denúncia à corregedoria da autarquia, juizou pleito de indenização. No caso, o que ele quer saber? A responsabilidade civil por omissão do Estado, pois Caio, atuando na qualidade do Estado, descumpriu o dever legal de praticar o ato. Parece que isso aqui não... É um pouquinho mais trabalhado essa questão, né? Não entendi muita coisa. Deixa eu tentar entender melhor. Então, a Maria foi até a autarquia, pediu uma certidão, né? Defender o direito pessoal, passado mais de 15 dias. O Caio passou, então passou, olha só, passou muitos dias, né? 15 dias. Pra dar uma certidãozinha, geralmente a certidão é dada no mesmo dia, na mesma hora, né? Pra pessoa, né? Caio servidor comissionado, né? É responsável pela emissão do estado do documento, deixou de fazê-lo, né? Então, gerou um dano a Maria. Então, olha só. Falta de responsabilidade do servidor de gerar um documento simples, né? Gerou um dano para a mulher. Ela representou um recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia. Então eu acredito aí que teve a conduta da gente, né? Ou omissão. Mas teve um dano. Então, nesse caso, a responsabilidade civil do Estado. Pois, Caio. É, eu acredito que sim.
Então, olha só, uma questão muito simples, né? Mas foi meio difícil para eu entender. Um pouquinho difícil, mas é uma questão tranquila de resolver, tá? Aqui fala da teoria, conduta seja omissiva ou comissiva, tá? Não importa, tá? Não importa se ela é uma omissão ou uma comissão, né? Tem aqueles cargos de comissão que a gente tem, porque o cargo de comissão é o quê? Um cargo que vai fazer alguma coisa. É um ato, uma conduta comissiva. Não existe cargo omissivo, né? O cargo omissivo é uma pessoa que não vai fazer nada. Então lembra, comissão quer dizer alguma coisa, né? Até que a gente recebe na empresa, né, uma comissão, porque você vendeu, né? Você fez alguma coisa. Então essa é a ideia de comissão, né? Comissividade. Então é isso aí, questão de SESP acho que já tá boa. Aí não tem muito mais o que tratar, né? Geralmente as questões elas vão ser parecidas. Temos uma infinidade de questões de SESP. Para quem for fazer questão da alguma prova da Sebrasp, é só puxar aí e fazer. Tem mistério, né? As questões são bem parecidas com a da FCC. Agora a FGV, vamos ver aqui que aí já é mais trabalhado, como sempre, né? 2024, prova da DAB. Caio de novo, nesse Caio, residente domiciliado no município Alfa. Conduzir seu veículo. Ainda bem que é carro, né? Que é um pouco mais fácil de entender. Aí só que tem um problema aqui, de chuva, forte chuva torrencial. Então não foi culpa dele, né? Natureza imprevisível. Acabou danificar severamente o automóvel, sem qualquer contribuição, comissiva ou omissiva do ente federal citado. Nesse caso, o particular ingressou, né, com ação em face do município, visando de ressarcimento. Então, nesse caso aí, não há responsabilização, né? Ou há responsabilização? Eu acredito que não há. Teve uma forte chuva torrencial, natureza imprevisível, danificou severamente o automóvel, sem qualquer contribuição do ente. Então não teve nexo de causalidade, né? Vou excluir aqui onde diz que há. Então, é só, encontrei o erro, já excluo. Não vai ter responsabilização. Então, tá falando que tem, já excluo a alternativa errada. Onde está certo, eu não vou marcar certo. Eu vou analisar onde começam certa, né? Não há responsabilização do município alfa em razão do caso fortuito. Parece que isso aqui está certo. Vamos ver as outras. Não há responsabilização civil do município alfa em razão do fato exclusivo de terceiro. Não é fato exclusivo de terceiro. Isso aqui é um fato natural, né? Caso fortuito ou força maior. Então, torna errada a letra A. Não há responsabilização civil do município alfa em razão do fato exclusivo da vítima. Também não é culpa da vítima. É um caso fortuito de força maior, entendeu? Então, bem tranquila essa questão aí também da FGV. Sem problemas. Quer ver se acha alguma coisa aqui interessante. E é isso, galera. Acho que não tem mais o que falar, não. As questões elas vão sempre ser desse jeito. Análise de um caso concreto. Você vai ter um acidente aí, geralmente é um acidente, que é o exemplo mais prático de botarem, né, na prova. E você vai ter que dizer se tem responsabilidade ou não, analisar se é excludente, se é atenuante. Lembra aquele que atenuante é quando a culpa é dos dois, né? Eu não vi nenhum caso aqui de atenuante. Não tem caso de atenuante aqui, mas é isso aí. Não é difícil, né? Na próxima aula aí a gente vai ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou analisar o que a gente vai ver, né? Mas pode ser agentes públicos, pode ser regime jurídico. No direito administrativo a gente não vai estudar conforme a linha, né? De assim, vai estudar as primeiras partes mais fáceis, depois indo para um estudo mais progressivo, né? Mais difícil. E não adianta você começar a estudar pelas citações se você não entende os princípios, né? Não entende algumas coisas antes, né? Os poderes, a forma de controle, né? Você tem que estudar os controles da administração antes de estudar a probidade, né? Então é mais ou menos aí que a gente vai fazendo esse curso, base no melhor entendimento aí, tanto para o início como para o final, né? Então isso é a aula 2 de direito administrativo. Até a próxima.